irmãos, saudações cristãs. Estamos mais uma vez com a incumbência de falarmos um pouco de um tema relevante de algumas das lições que já estudamos no âmbito da Escola Bíblica Dominical. Como os irmãos sabem, nos nossos últimos encontros nós estamos trabalhando o comportamento do crente. E eu gostaria de destacar hoje, dentre as lições desta revista que tem também este nome, a lição 4, que fala sobre o amor no seio da comunidade cristã. O texto básico dessa lição se encontra em Romanos capítulo 12, versículos de 12 a 13. O texto devocional, Salmo 40, versículo de 1 a 5. E o versículo-chave, Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Irmãos, quando Paulo escreve esta carta e esta exortação aos irmãos lá em Romanos, os romanos lá em Roma, né? Paulo estava escrevendo para uma igreja que estava numa expectativa quase que iminente da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso não quer dizer que nós não devamos também estar vivendo nesta expectativa. Mas o problema era que naquela época, na época em que Paulo escreve esta carta, os irmãos primitivos, muitos deles, estavam tão ansiosos com a volta de Jesus Cristo, que estavam vendendo suas propriedades, estavam deixando seu trabalho, não estavam mais trabalhando e estavam praticamente esquecendo das obrigações relativas à vida material também. Novamente eu quero dizer que nós não devamos ficar na iminência da volta de Jesus Cristo. Não, nós devemos viver sempre nessa expectativa. No entanto, a recomendação é: nós, os cristãos, enquanto aguardamos a volta de Cristo, temos deveres sociais e éticos, os quais são como parâmetros para nosso comportamento. E o apóstolo Paulo, ele apresenta alguns passos a serem seguidos, dos quais estes passos o comentarista da nossa lição transformou em tópicos. E eu gostaria de falar um pouco de cada um deles, rapidamente. Primeiro, alegrai-vos na esperança. Nós devemos sempre estar alegres na esperança da volta de Jesus Cristo. Nós não devemos ficar como um mundo que vive no turbulento medo, no receio. A volta de Jesus Cristo, embora seja acompanhada de acontecimentos muito importantes, embora cataclismas acompanharão talvez a volta de Jesus Cristo, talvez não, certamente acompanharão, como nos diz as Escrituras, mas a expectativa de nós, os crentes, deve ser de alegria e não de medo. Segundo, sede pacientes na tribulação. Irmãos, quando nós vemos a história e vemos a tribulação que aqueles irmãos passavam, o próprio apóstolo Paulo foi decapitado, segundo a tradição, por causa do testemunho do Evangelho. Foi morto porque era cristão. Então vemos que as nossas tribulações são muito pequenininhas comparadas àquelas tribulações que aqueles irmãos passaram. E o que é que Paulo nos diz? Sede pacientes na tribulação. Mas para sermos alegres na esperança
e sermos pacientes na tribulação, temos que perseverar na oração. Temos que viver uma vida de oração. E Paulo nos apresenta agora duas coisas mais práticas do nosso dia a dia. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Nós, no âmbito da igreja, como servos do Senhor Jesus Cristo, que fazemos parte do mesmo corpo, cuja cabeça é Cristo, nós devemos compartilhar as necessidades uns dos outros e praticar a hospitalidade. E essa questão da prática da hospitalidade vai mais além de sermos prestativos com o nosso próximo, principalmente com aqueles que estão na nossa igreja, que são como nós, servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe a entender um pouco mais a sua santa palavra, que possamos cada vez mais estudarmos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus e jamais nos esquecermos de nos alegrarmos na esperança, sermos pacientes na tribulação, perseverantes na oração, compartilharmos as necessidades dos santos e praticarmos a hospitalidade. Que Deus nos abençoe. Amém.